Buenos, meus alunos, nesse vídeo nós vamos começar a estudar a equação de uma reta. Tá? Então, retas são objetos geométricos, mas agora, com a introdução de sistemas de coordenadas, a gente vai conseguir representar retas através de equações. Então, antes disso, a gente vai precisar falar sobre o coeficiente angular de uma reta. Tá? Então, a gente vai começar discutindo o que define uma reta. Né? Por exemplo, se eu falar assim, considere a reta que passa por tal ponto. Só isso, né? Um único ponto não me diz quem é essa reta, porque se eu pegar um único ponto, né, vai ter mais de uma reta que passa por esse ponto aqui. Né? Tá? Então, um único ponto não define uma reta. Agora, se eu disser, considere a reta que passa pelos pontos tal e tal, né, dois pontos distintos, aí sim, né, dados dois pontos distintos, vai existir apenas uma única reta que passa por esses dois pontos. Né? Nesse caso, é essa reta aqui. Nenhuma outra reta vai passar por esses dois pontos. Tá? Então, dois pontos definem uma reta. Tá? E essa reta é única, né? Definem somente uma reta. A outra forma de definir uma reta é com um ponto e a inclinação dessa reta, né? O quanto ela está inclinada. Então, por exemplo, se eu falar, considere a reta que passa pelo ponto tal, então, por exemplo, por esse ponto aqui, e tem uma inclinação de 30 graus, por exemplo, com a horizontal, né? Então, se eu definir aqui o ângulo de 30 graus, né? Aí também eu vou ter uma única reta que satisfaz essas duas propriedades, né? Que passa por tal ponto e tem tal inclinação. Um ponto e a inclinação também define uma reta. E a gente vai ver que esse coeficiente angular está relacionado com essa inclinação, né? Com a inclinação dessa reta. Então vamos lá. Vamos tentar encontrar o que é esse coeficiente angular. Então vamos considerar aqui uma reta, tá? Vamos dizer essa reta aqui. Então eu tenho aqui o meu sistema de coordenadas, eu tenho essa reta aqui. E, como eu disse, esse coeficiente angular está relacionado com essa inclinação, tá? Outra forma de ver quão inclinada está essa reta é o seguinte, né? Para cada unidade que eu ando aqui no eixo X, então se eu sair daqui e vir para cá, quanto eu andei no eixo Y, tá? Então, se eu andei isso daqui no eixo X, né, uma unidade, no eixo Y, eu andei essa distância aqui, né? Então, é essa medida aqui. Se eu andar duas unidades no eixo X, tá? Duas unidades aqui, no eixo Y eu vou andar esse tanto aqui, né? Que é essa medida aqui, tá? Notem, né, que se eu andar, então, duas unidades, eu vou ter andado duas vezes essa medida aqui. E da mesma forma, né, se eu andar 3 unidades aqui no eixo X, eu vou ter andado essa distância aqui no eixo Y, né, que é mais ou menos isso daqui, que é 3 vezes essa distância aqui em laranja. Então, essa distância aqui em laranja, ela me dá a inclinação da reta. Né, ela descreve quão inclinada está essa reta. Então, como é que a gente pode encontrar essa distância em laranja aqui, né? Quão inclinada está essa reta? Então, bom, eu posso pegar aqui uma unidade, né, no eixo X e ver quanto eu andei no eixo Y. Né? Então, essa é uma forma. Outra forma de fazer isso é pegar dois pontos dessa reta. Dois pontos quaisquer, né, distintos dessa reta. Então, digamos, esses dois pontos aqui, eles vão ter coordenadas, digamos, x0 e y0, né? E coordenadas x1 e y1. Tá? Se eu formar esse triângulozinho aqui, né? A gente já viu que essa distância aqui é y1 menos y0 e essa distância aqui é x1 menos x0. Tá? E aí, por semelhança de triângulos, né, notem que esse triângulo aqui em azul, tá, ele é semelhante a esse triângulo em laranja aqui que eu tinha feito, né, que eu fiz agora aqui. E aí esse triângulo
laranja, se você se lembra, né? Aqui a gente andou uma unidade, tá? Então essa medida aqui é 1, e essa medida aqui eu vou chamar de D, né? Que é o que descreve a inclinação dessa reta. Então, como esses dois triângulos são semelhantes, eu tenho que y1 menos y0 é igual a x, dividido por x1 menos x0. Isso daqui é igual, né, a essa distância aqui dividido por essa distância aqui. A d dividido por 1, que é igual a d, né, que é aquela distância que eu queria encontrar. E aí, esse meu d, ele vai ser, então, o coeficiente angular da reta, tá? E aí, como é que a gente vai calcular, então, esse coeficiente angular? A gente vai pegar dois pontos quaisquer dessa reta, tá? E utilizar essa formulazinha aqui, né? A variação do y, né? Quanto eu andei em y, dividido por quanto eu andei em x. E normalmente a gente escreve esse coeficiente angular pela letra m, tá? Então, m, né, o coeficiente angular vai ser y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Tá? E isso daqui é o coeficiente angular dessa reta aqui, que passa por esses dois pontos. Então agora, como exemplo, vamos calcular o coeficiente angular de dois casos especiais de retas, né, que são as retas horizontais e as retas verticais. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma reta horizontal, tá? Essa reta horizontal aqui. Como é que a gente vai, né? Quem é que é o coeficiente angular dessa reta? Bom, para calcular esse coeficiente, eu tenho que pegar dois pontos, né? Então, vamos pegar dois pontos quaisquer. Esse carinha aqui e esse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui vai ter coordenadas x1, né? E esse carinha aqui vai ter coordenadas x0, x2, tanto faz, tá? Diferente, né? E a coordenada y, né, de ambos esses pontos aqui vai ser um y0, né? Porque como essa reta é horizontal, tá? A coordenada y de ambos vai ser a mesma. Então, né, utilizando aquela fórmula, o coeficiente angular é y menos y0 sobre x1 menos x0. Tá? E aqui a ordem importa. Nesse caso aqui seria y0 igual a y1, né? Porque a coordenada y é a mesma para os dois pontos, tá? Então, tanto faz pegar y1 menos y0 ou y0 menos y1, mas eu tenho sempre que pegar a mesma ordem aqui embaixo, tá? Então, se é y1 menos y0, aqui é x1 menos x0. Né? Se eu pegar y0 menos y1, aqui é x0 menos x1, tá? Então, vamos lá. Como, né, para essa reta horizontal aqui, as coordenadas y vão ser iguais, então quando eu fizer y1 menos y0, vai dar 0. Isso aqui é 0 dividido por x1 menos x0, e aí não importa quem são x1 ou x0, né, 0 dividido por qualquer coisa, isso é igual a 0. Então, para retas horizontais, o coeficiente angular ele é 0. Agora vamos pegar aqui uma reta vertical. Então, quem é que vai ser o coeficiente angular dessa reta? Bom, se eu pegar de novo dois pontos quaisquer, tá? Agora que eles vão ter coordenadas y0 e y1, e como essa reta é vertical, agora é a coordenada x que vai ser igual para ambos, tá? E aí, quando eu aplicar lá naquela fórmula, né, eu tenho y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Como x1 é igual a x0, eu vou ter, na verdade, uma divisão por zero. Tá? E isso é um problema bem grande, né? A gente não pode ter divisão por zero. Então, para retas verticais, tá? Não existe coeficiente angular. Então, para retas horizontais, o coeficiente angular é 0, para retas verticais não existe. E aí a gente também pode analisar o coeficiente angular de retas crescentes e retas decrescentes. Tá? Então, vou fazer aqui bem rapidinho. Tá? Se eu tenho uma reta crescente, digamos assim, né? Que à medida que eu avanço aqui no eixo x, essa reta ela também está crescendo no eixo y. Tá? Então, isso é uma reta crescente. Se eu tentar calcular o m, né? Se eu pegar aqui um ponto x1
y1 e aqui um ponto x0 e y0. Então, se eu fizer y1 menos y0 sobre x1 menos x0, tá? y1 menos y0, nesse caso aqui o y0 é maior do que o y1, então quando eu fizer esse carinha menos esse daqui, isso daqui vai ser um número negativo, tá? E quando eu fizer x1 menos x0, então de novo, né, o x0 é maior do que o x1, então x1 menos x0 também vai ser um número negativo. E aí, um número negativo dividido por outro número negativo, isso vai dar um número positivo, tá? Então, para retas crescentes, o coeficiente angular ele é maior do que zero. Aí posso fazer a mesma coisa para retas decrescentes, né? E aí vocês podem adivinhar que o coeficiente angular ele vai ser negativo, tá? Então, uma reta decrescente aqui, né? Eu posso pegar aqui x1 e aqui x0, né? E aqui y1 e aqui y0. Então, se eu calcular o coeficiente angular, né? y1 menos y0 sobre x1 menos x0, tá? Agora aqui y1 menos y0, então y1 menos y0, y1 é maior, então isso daqui é maior do que zero. E aqui x1 menos x0, tá? x1 é menor, né, do que x0, então isso daqui vai dar negativo. E aí, né, um número positivo dividido por outro negativo, isso é um número negativo. Então, retas crescentes, coeficiente angular positivo, retas decrescentes, coeficiente angular negativo. E agora sim, depois de falar da inclinação, né, do coeficiente angular de uma reta, a gente vai deduzir a equação de uma reta, tá? Então vamos lá, vamos considerar essa reta aqui, tá? Uma reta qualquer. Então, se essa reta é dada, né, eu posso considerar um ponto P0, né, que eu vou chamar de x0 e y0, um ponto dessa reta. Eu também vou pegar a inclinação o coeficiente angular dessa reta, que é m. Tá? Então, se eu tenho essa reta R, né, eu posso pegar um ponto dessa reta e o coeficiente angular. Então, essas duas coisas aqui definem essa reta. Tá? Então, vamos considerar que esse ponto, né, x0 e y0, é esse ponto aqui. Tá? Agora, a gente vai fazer a seguinte pergunta. Como a gente pode descrever os demais pontos dessa reta aqui? Tá? Então, se eu chamar esse ponto x, y de P, esse carinha aqui, né, tem coordenadas aqui x e y genéricos, tá? Então, esse ponto P, ele está na reta R, se esse ponto P está na reta, então agora eu tenho dois pontos da reta. E com dois pontos nessa reta, eu posso calcular o coeficiente angular. Tá? E se eu fizer isso, né, se esse ponto P está na reta, então esse coeficiente angular ele tem que ser esse m aqui, né, que é o coeficiente angular da reta. Então, né, se eu pegar y menos y0 dividido por x menos x0, né, que é o coeficiente angular calculado utilizando esses dois pontos, isso tem que ser igual a m, né, que é o coeficiente angular dessa reta. Então, se eu passar esse x menos x0 para cá, né, eu tenho y menos y0 igual a m multiplica x menos x0. E aí, então, esse ponto P, né, um ponto qualquer, ele está na reta se as coordenadas x e y satisfazem essa equação aqui. Tá? E aí, essa equação é conhecida como a equação da reta, ou mais especificamente, a equação, né, da forma ponto inclinação da reta. Né? Por que ponto e inclinação? Porque aqui eu tenho as coordenadas do ponto, né? E aqui eu tenho a inclinação da reta. Então, com essas duas informações, tá? Aí vocês estão vendo, né? Com essas duas informações, com um ponto e a inclinação da reta, eu consigo escrever a equação dessa reta. Então, vamos ver um exemplo.
encontrar a equação da reta que passa pelos pontos 1, 2 e 3 e menos 2. Então, como a gente viu, né, para encontrar a equação da reta, a gente precisa do ponto, né, de um ponto da reta, né, que é esse x0 e y0, e do coeficiente angular dessa reta. Então, aqui a gente tem dois pontos, né, dois pontos dessa reta. Então, com esses dois pontos, a gente consegue calcular o coeficiente angular dessa reta, né? Então, o coeficiente angular é m, que é y1 menos y0 sobre x1 menos x0, tá? Então, se eu chamar aqui de x1 y1 e aqui x0 y0, né, eu tenho y1, que é 2, menos y0, que é menos 2, né? Cuidado com esses sinais. E aqui, x1, que é 1, menos x0, que é 3. Então, 2 menos menos 2, 2 mais 2, 4, dividido por 1, menos 3, menos 2. Então, isso daqui, né? 4 dividido por menos 2. Isso é menos 2. Então, o meu m é menos 2. E aí, eu já consigo escrever a equação dessa reta, né? A equação da reta é y menos y0 igual a m vezes x menos x0, tá? Então, o m eu já encontrei, né? Falta o x0 e y0, né? Que é um ponto qualquer dessa reta. E aqui eu posso pegar qualquer um desses pontos, tá? Então, vamos pegar esse daqui, né? Que tem a mesma x0 e y0. Então, y menos y0, que é menos 2, né? De novo, cuidado com o sinal, igual a m, que é menos 2, vezes x menos x0, que é 3. Tá? Então, aqui eu tenho y menos 2 mais 2, igual a menos 2, que multiplica x menos 3. Tá? E aqui está a equação, então, dessa reta, né, que passa por esses dois pontos. Tá? Eu também posso fazer um esboço dessa reta. Bom, antes de fazer o esboço, a gente pode dizer alguma coisa sobre essa reta, né? A gente viu aqui que o m, a inclinação, né, o coeficiente angular da reta, ele deu menos 2, né, um número negativo. Então, se o coeficiente angular é negativo, isso quer dizer que essa reta é uma reta decrescente, tá? Isso a gente consegue dizer só olhando para esse valor de m aqui. Então, vamos ver de fato se essa reta é decrescente. Então, como é que a gente pode desenhar essa reta? Bom, eu tenho aqui dois pontos, né, e eu sei que por dois pontos passa uma única reta, então é a reta, né, que eu estou calculando aqui, né, que tem essa equação. Então, x igual a 1 e y igual a 2, né, então vamos colocar aqui x igual a 1 e y igual a 2. Então é esse ponto aqui, né, é o primeiro ponto, e x igual a 3 e y igual a menos 2. Então, é esse ponto aqui. E aí a reta, né, que passa por esses dois pontos é essa reta aqui, né? Mais ou menos essa reta aqui. E aí, de fato, né, essa reta é uma reta decrescente. A gente também pode voltar, né, e tentar encontrar a equação das retas, desses casos particulares aqui, né, que são as retas horizontais e verticais. Então, aqui a gente já encontrou o coeficiente angular, né, de qualquer reta horizontal, que vai ser sempre zero. Então, como é que vai ficar a equação dessa reta? Né? Então, eu tenho y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Só que como o m é zero, né, tudo isso aqui vai ser igual a zero. Então, equação da reta horizontal é y menos y0 igual a zero, ou y igual a y0. Tá? Então, qualquer reta horizontal, né, a equação dessa reta vai ter esse formato aqui, onde y0 é o ponto em que essa reta corta aqui o eixo y. E para retas verticais, bom, para retas verticais não existe m, né? Então, retas verticais não vai satisfazer essa equação aqui. Tá? Mas, né, todos os pontos dessa reta aqui, eles têm coordenada x igual a esse ponto aqui, x0, né, que é esse ponto que corta aqui. Então, todos os pontos dessa reta vertical, eles satisfazem x igual a x0, né? A coordenada x do ponto é igual a x0, que é esse ponto aqui. Tá? Então, para retas verticais, a equação é essa daqui, e para retas horizontais,
A equação é essa daqui. Então, continuando, agora a gente vai ver como é que se relacionam os coeficientes angulares de retas paralelas e retas perpendiculares. Tá? Então, eu tenho aqui duas retas paralelas, ou seja, vão ter a mesma inclinação. Tá? E aí, como é que vão se comportar os coeficientes angulares? Bom, se essas retas têm a mesma inclinação, né, e o coeficiente angular está relacionado com a inclinação, quer dizer que essas duas retas vão ter a mesma, né, o mesmo coeficiente angular. Tá? Então, aqui o coeficiente angular da reta R, né, que é essa reta aqui, é igual ao coeficiente angular da reta S, né, que é essa daqui. Então, se é dado para vocês, né, duas equações de retas, tá, e pedir para encontrar, né, para dizer se elas são paralelas ou não, então a gente tem que pegar o coeficiente angular de cada uma das retas. Se esses coeficientes angulares forem iguais, então essas retas vão ser paralelas, caso contrário, elas não serão paralelas. E retas perpendiculares, né, que formam um ângulo de 90 graus aqui, a relação vai ser um pouquinho mais complicada, tá? Então, se essas duas retas são perpendiculares, então, né, o coeficiente angular da reta R é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da reta S. Então, para retas paralelas, coeficientes angulares são iguais, para retas perpendiculares, eles satisfazem essa relação aqui. Então vamos ver um exemplo. Diga se as retas, né, de equações y menos y2 igual a 2 vezes x mais 1 e y mais 1 igual a menos 1 meio vezes x mais 1 são retas paralelas ou não, né? Então vamos lá, a gente viu, né? A gente acabou de ver que retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular. Então, se eu olhar para essas duas equações aqui, né, que representam retas, quem é que vai ser o coeficiente angular? Bom, né, aqui eu tenho y menos 2 igual a 2x mais 1. Né? O coeficiente angular é esse carinha aqui. E nessa outra reta aqui eu tenho y mais 1 igual a menos 1 meio, que multiplica x mais 1. Então o coeficiente angular é esse menos 1 meio. Então, como, né, 2 é diferente de menos 1 meio, as retas não são paralelas. Tá? Para serem paralelas, esses dois valores deveriam ser iguais. Tá? Mas, nesse caso aqui, a gente pode dizer um pouco sobre essas duas retas, né? Porque se eu chamar essa reta aqui de R e essa reta aqui de S, né? O coeficiente angular de R, né? Ou melhor, o coeficiente angular de S, tá? Né? Que é esse menos 1 meio, é a mesma coisa que menos 1 dividido por 2, que é o coeficiente angular da reta R. Tá? Então, como vale essa relação aqui, né? A inclinação de uma reta é menos 1 sobre a inclinação da outra reta, isso quer dizer que essas duas retas R e S, elas são perpendiculares. Então, para serem paralelas, tem que ser igual a esses dois valores, e para ser perpendicular, né, tem que satisfazer essa relação. Nesse caso, satisfaz essa relação, então elas são perpendiculares. Tá? Então, a gente viu, né, que a equação da reta, né, é y menos y0 igual a mx menos x0. Tá? A gente viu que qualquer reta, né, na verdade, qualquer reta não vertical vai ter uma equação dessa forma aqui. Tá? Só que notem, né, que se eu posso pegar esse y0 aqui e passar lá para o outro lado. Né? Então eu tenho y igual a mx menos x0 mais y0. Né? Passo o menos y0 para cá, fica mais y0. E eu posso reescrever ainda, né, aqui fazendo essa multiplicação. Então eu tenho mx menos mx0 mais y0. Tá? Então isso daqui vai ser um número, né? E aqui eu tenho y igual a mx e aqui eu vou ter um número. Então essa equação aqui, ela é uma equação no formato y igual a ax mais b. Tá? E essa daqui é outra forma, né, para a equação da reta. E nesse caso é a equação, né, que a gente chama de equação reduzida para a reta. E uma outra equação
que a gente tem para a reta é a equação geral, tá? Então a equação geral é bem parecida com essa daqui. Na verdade, a equação geral é uma equação da forma ax mais by mais c igual a zero, tá? Onde a, b e c são números. Então, essa equação aqui também vai representar uma reta, né, para quaisquer valores a, b e c, desde que eu não zere aqui, desde que ambos, né, a e b sejam zero. Tá? Então, vai ser uma reta. Só que a diferença entre essas equações, né, então aqui eu tenho a equação ponto inclinação, tá? Essa daqui é a equação reduzida e essa daqui é a equação geral, né? Então, qual é que é a diferença entre essas equações, né? Quando é que eu uso uma ou outra, ou para que serve cada uma delas? Bom, a equação mais útil é essa daqui, né? A equação ponto inclinação. Por quê? Porque nesse formato aqui, se a equação está nesse formato aqui, né? Por exemplo, y menos 2 igual a 3x mais 1, só olhando para essa equação, eu consigo dizer um ponto da reta e também quem é a inclinação, né? Esse carinha aqui é a inclinação, o coeficiente angular, tá, né, que multiplica aqui o x menos x0. E eu consigo também dizer quem é um ponto, né, que é o ponto y0 igual a 2, né, lembrando que tem esse menos aqui, então y0 igual a 2, e aqui x0 igual a menos 1. Tá? Então, menos 1 e 2 é um ponto dessa reta aqui. Tá? Isso, né, para a equação ponto inclinação. Para a equação reduzida, eu também consigo dizer algumas coisas só olhando para essa equação. Então, por exemplo, um exemplo de equação reduzida é y igual a 2x mais 3. Tá? Então, olhando para essa equação aqui, eu também consigo tirar a inclinação. Esse cara que multiplica o x aqui, ele vai ser o coeficiente angular da reta. E eu também posso encontrar um ponto da reta, só que aí eu tenho que fazer algumas continhas, né? Eu posso, para qualquer x que eu pegue, né? Se eu colocar aqui nessa equação, eu vou encontrar um ponto da reta. Então, por exemplo, se eu pegar x igual a 0, né? Vai zerar isso aqui e vai sobrar y igual a 3. Então, esse daqui é um ponto dessa reta, tá? E aqui, para a equação geral, tá? Fica um pouquinho mais complicado de eu encontrar esse m, né? Porque não é nenhum desses valores a, b ou c. Tá? Eu tenho que fazer algumas continhas. Então, o que eu posso fazer aqui é colocar a equação geral, né? Se eu tenho a equação geral e eu preciso do coeficiente angular na reta, eu posso... Então, por exemplo, um exemplo, né? 2x mais 3y menos 1 igual a 0. Né? Isso aqui é uma reta com... e aqui eu tenho a equação geral dessa reta. Tá? Para encontrar o coeficiente angular dessa reta, eu posso isolar o y. Tá? Então, isola o y aqui. Então, né, isolar o 3y. Né? 3y vai ser igual a menos 2x mais 1. Né? Passa esses dois carinhos aqui para esse lado. E aí passa o 3 dividindo. Né? Y igual a menos 2 sobre 3x mais 1/3. E aí agora sim, né, eu consigo saber quem é o coeficiente angular, que é esse menos 2/3 aqui, e também encontrar um ponto, né? Faz, por exemplo, x igual a 0, vai sobrar y igual a 1/3, então 0 e 1/3 é um ponto dessa reta aqui, tá? Então, cuidado com isso, né? Equações na forma ponto inclinação e na forma reduzida, é bem fácil de encontrar o coeficiente angular, é o que multiplica o x, tá? Mas se eu tenho a equação geral de uma reta, eu tenho que fazer algumas continhas para encontrar a inclinação. Tá? Encontrar um ponto da reta é só pegar um valor de x, colocar aqui nessa equação e descobrir o valor de y, que vai me dar um ponto, tá? Para cada uma das três retas. E a última coisa que a gente vai ver nesse vídeo é como calcular a interseção de retas. Então aqui a gente vai ter três casos, tá, de interseção de retas. Então a gente pode ter duas retas paralelas, tá? Então, se eu tenho duas retas paralelas, elas nunca vão se intersectar, né? Elas vão estar sempre a uma mesma distância, elas vão estar sempre longe uma da outra. Então, nesse caso aqui, não há interseção. Tá? O segundo caso é quando eu tenho retas paralelas, mas elas coincidem, né? São a mesma reta. E essas retas a gente chama de retas coincidentes, tá? Então, nesse caso aqui, bom, a interseção dessas duas retas vai ser essa própria reta aqui. A interseção é a própria reta.
E o terceiro caso, né, eu acho que é o caso mais interessante, é quando essas retas elas não são paralelas, tá? Se essas retas não são paralelas, elas vão necessariamente se intersectar em um único ponto. E aí, como é que a gente pode encontrar esse único ponto? Bom, a gente pode, né, utilizar as equações dessas retas, né? Então, se a reta R, né, ela tem a equação, digamos, ax mais by mais c igual a zero, né, a equação geral, e se a reta S tem a equação, bom, vamos colocar aqui, azão x mais bzão y mais czão, né, igual a zero. Então a interseção, né, vai ser o ponto xy que satisfaz ambas essas equações aqui. Ou seja, né, para encontrar a interseção, para encontrar quem é esse ponto aqui, eu tenho que resolver esse sistema aqui. E aí, resolvendo o sistema, né, eu vou encontrar x igual a um valor e y igual a um valor. E aí x e y, né, esses valores aqui vão ser justamente as coordenadas desse ponto aqui, que é a interseção dessas duas retas.